Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje nós começaremos a falar sobre o sacramento da ordem, da ordenação, sacramento dos sacerdotes, mas nós veremos que não só os sacerdotes têm esse sacramento, mas outras pessoas também vão ter esse sacramento. A gente vai ver ainda nesse episódio, nessa aula de hoje, certo? Então, antes de nós começarmos, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, assistir esse vídeo até o final, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, fazer outras pessoas conhecer a catequese destrinchada. Vamos aumentar o número de alunos aqui na catequese destrinchada. Vocês viram que hoje a gente está com o microfone numa posição diferente, né? Eu estou fazendo uns testes. Depois do outro vídeo, do último vídeo, eu senti que o áudio ficou muito ruim, ruim mesmo, mas assim, não gostei. Não sei se vocês perceberam, teve algumas falhas de falas, alguma coisa assim, que parece que o volume ia baixando do nada, e eu não entendi por quê. Então eu tentei mudar dessa forma aqui, para ver como que fica, certo? Mas vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comenta aqui também, né? Acho que muito do engajamento também acho não, muito do engajamento do YouTube é quando você comenta aqui. Então comenta, né, aqui, fala o que você achou da aula, fala o que você achou da aula, fala o que você teve dúvida, se você tem dúvida, ou também coisas que eu possa falar em outros vídeos, não só no Catequese Destrinchada, mas deixa sua dúvida aqui, seu questionamento, eu respondo aqui, caso seja alguma dúvida, eu vou responder aqui nos comentários, tá bom? Então você comenta aqui e eu respondo você também, tá bom? Então vamos lá então para o nosso conteúdo, certo? Hoje nós falaremos a primeira parte, eles serão, se eu não me engano, dividido em duas partes, esse conteúdo, e nós falaremos sobre o sacramento da ordem. Bom, o sacramento da ordem é um sacramento é o ministério dos apóstolos, é o que foi dado aos apóstolos, né? De forma direta, aos apóstolos foi dada por Jesus Cristo, certo? Então nós precisamos, antes de tudo, fazer uma introdução aos sacramentos de serviço, que são dois, né? Que são dois. Mas antes, nós precisamos recapitular. Vamos recapitular então. Quais são os sacramentos da iniciação cristã? Batismo, confirmação e Eucaristia. Todos nós já falamos sobre eles aqui. Os últimos que nós falamos sobre os sacramentos de cura, que são os sacramentos da penitência e unção dos enfermos, que nós falamos a semana passada. Hoje, nós falaremos sobre a ordem. Semana que vem falaremos sobre a ordem também. E nas duas próximas semanas seguintes ao sacramento da ordem, falaremos sobre o matrimônio, certo? Então, os sacramentos de serviço são, então, a ordem e o matrimônio. São ordenados, os dois sacramentos são ordenados para o serviço. Então, o sacramento do matrimônio, de certa forma, também é uma ordenação, mas é uma ordenação para o serviço. É uma ordenação para que você sirva alguém. Na verdade, a ordem, o sacramento da ordem e do matrimônio são sacramentos que você é destinado ao serviço de outra pessoa, certo? É você ordenado ao serviço, à salvação de outra pessoa. Serviço no sentido aqui de que você vai ajudar a essa pessoa a ser salva, ajudar pessoas a serem salvas, certo? No caso do sacerdote, você vai contribuir para que as suas ovelhas, o seu rebanho seja salvo, certo? Então, contribuem para a salvação pessoal, pois no serviço aos outros alcançamos nossa salvação. Então, quando nós servimos os outros, nós alcançamos a nossa própria salvação, certo? Conferem, então, uma missão particular na igreja e servem à edificação do povo de Deus, certo? Então, é uma missão particular da igreja. Ou seja, toda a missão da igreja é amar, toda a missão da igreja é servir. Porém, a ordenação e o matrimônio, eles são uma missão particular, dada a algumas pessoas. Obviamente, a grande maioria, algumas pessoas no sentido de que dada
de uma forma particular e servem para a edificação do povo de Deus. Então, o que que o ordenado e o que que o casado, os casais devem fazer? Edificar o povo de Deus, certo? Então, basicamente, seria assim, ó, se nós fôssemos um edifício, o matrimônio é aquele que dá o material da construção, certo? Ele dá as obras, os materiais de construção, o cimento, o tijolo, né? E o sacerdote é aquele que une pelos sacramentos, é aquele que gerencia a obra, é aquele que condiciona e faz a obra acontecer. Porque o material de construção, estando ali no canto, ele não se faz uma casa sozinho. Então ele precisa de uma pessoa ordenando, guiando para que aconteça a obra, certo? Uma introdução então agora ao sacramento da ordenação, certo? Vimos aqui um pouquinho básico do que é os sacramentos de serviço. Agora vamos ver o sacramento da ordem em si. O sacramento do ministério apostólico. Hoje falaremos da ordem, o sacramento do ministério apostólico, que foi confiado por Cristo aos apóstolos, que continua a ser exercido na igreja até o fim dos tempos, desde que Jesus ordenou, desde que Jesus deu aos apóstolos, até o momento do até o momento de hoje, né? Foi confiado por Cristo e vai até o fim dos tempos. Ou seja, isso aqui, o sacramento da ordenação, como todos os outros sacramentos, só vão acabar no fim dos tempos. Só existirão até o fim dos tempos, certo? E compreende 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconato, ou diaconado, né? Que seria a mesma coisa, que eu substituí aqui porque estava indicando errado, mas o diaconato é o dos diáconos, o episcopado dos bispos e o presbiterado dos presbíteros ou padres, tá bom? Por que que eu não falei do Papa aqui? Porque o Papa é um bispo, certo? O Papa é o bispo de Roma. Então, quando você fala do Papa, né? Quando você fala do bispo de Roma, você está falando do Papa, certo? Diácono permanente. Aí, no caso do diaconato, tem 2 casos: o permanente e o transitório, certo? Aliás, o permanente e transitório, certo? Trataremos aqui apenas da via sacramental pela qual se transmite este ministério, ou seja, da forma como se transmite esse ministério. Para saber sobre a instituição e missão do ministério apostólico por Cristo, ver os parágrafos 874 a 896. Isso aqui é só um adendo do catecismo que eu mantive aqui justamente para a gente entender que esse sacramento ele envolve outras nuances, mas a gente já viu esses parágrafos aqui, né? Se você olhar, a gente já está no parágrafo 1500 e tanto, né? Quase. E aqui um bônus, só para a gente entender o que é a igreja. Vamos lá. Todos os trabalhos da igreja. Vamos ver aqui todos os trabalhos da igreja. E é o bônus 1, ainda tem um bônus 2 hoje nessa aula, olha só. A igreja tem, então, hoje, em 2024, um papa, 137 cardeais, 5.363 bispos, 410 mil padres, 48 mil diáconos, eu acho que era 48 mil diáconos, 1 bilhão 400 fiéis. E administra 111 mil seminaristas, 72 mil creches, 99 mil escolas primárias, 49 mil escolas secundárias, e as escolas primárias são com 34 mil alunos, as escolas secundárias são com 19 milhões de alunos, 2,4 milhões de alunos do ensino médio, 3,4 milhões de universitários, 5 mil hospitais, 14 mil dispensários, 534 hospitais para leprosos, 15 mil lares para idosos, 9 mil orfanatos, 10 mil jardins de infância, 10 mil centros de aconselhamento matrimonial, 3 mil centros de educação ou reeducação social, 34 mil instituições diversas. Por que eu coloquei isso aqui? Só para você ver o nível que é de uma ordenação do Papa
todo o trabalho que ele tem para fazer, todo o trabalho que a igreja tem para fazer. Então vamos lá, então, voltando agora para a questão do conteúdo, então. Por que este nome sacramento? A palavra, o que significa a palavra ordem? Ordem vem do grego ordo, que é aquilo que designava na antiga Roma corpos constituídos no sentido civil, o corpo dos que governavam. Então, o ordo era aqueles que governavam, o ordinatio era aqueles que governavam. Designa então a integração num ordo, ou seja, inserir alguém numa ordenação. Então, ordenação, né? Ordenação significa inserir alguém nesse ordo, nessa ordem. Todos participam de uma ordem, um corpo. Então, esse ordo, na verdade, é um corpo organizado, né? Quando você fala de corpo, você fala de vários elementos organizados. Você tem, então, ali os membros, você tem as partes do corpo, você tem os órgãos, né? E esses órgãos todos juntos, unidos, formam um corpo. Esse corpo é ordenado, né? Então, aí nós temos 3 tipos de ordens para, nesse caso, na ordenação. A ordem dos bispos, a ordem dos presbíteros e a ordem dos diáconos. Mas também nós temos outras ordens também que não fazem parte dessa ordem, mas para a gente entender que existem vários corpos dentro da igreja, ou várias ordens dentro da igreja, várias uniões dentro da igreja, que formam um só corpo, certo? Por exemplo, a ordem dos catecúmenos, ou seja, as pessoas que foram batizadas recentemente, a ordem das virgens, das freiras, das mulheres ou dos homens que não se casam, decidiram não se casar, a ordem dos casados, dos esposos, a ordem das viúvas, ou seja, das pessoas que já perderam, dos viúvos, né, das pessoas que perderam suas esposas, seus esposos e depois não se casaram mais, certo? Então, esse é o significado da palavra ordem. E ordenação, a ordenação é o rito que insere o cristão num destes corpos. Então, quando a pessoa é inserida no corpo da igreja, ela entra no catecumenato, certo? Depois, vamos supor, ela vai crescendo, né, nos sacramentos ali, crescendo, ou seja, recebendo os sacramentos, e aí ela vai dando cada vez mais, fazendo mais parte desse corpo, ou seja, ajudando, auxiliando mais este corpo. Quando ela é ordenada, né, o padre, quando ele é ordenado, aí ele então é inserido neste corpo, que é o corpo da ordem, né, propriamente dito, certo? É um ato religioso e litúrgico, certo? Então a gente tem que lembrar sempre que é um ato religioso e litúrgico que integra na ordem os bispos, os presbíteros e os diáconos, certo? A gente vai repetir muito isso porque a gente precisa deixar enfatizado que os diáconos, os presbíteros e os bispos, né, são do corpo da ordem. Confere um dom do Espírito Santo que permite o exercício de um poder sagrado. Então, é para um exercício de um poder sagrado. Vem do Cristo através da igreja. Então, esse dom do Espírito Santo vem do Cristo através da igreja. E é uma eleição, ou seja, ele é escolhido. Ele é escolhido pela igreja. Não é só ele dizer que quer ser padre que ele pode ser. A igreja precisa escolhê-lo para isso. Obviamente, a igreja não vai intimar ninguém, mas a igreja vai aceitar as pessoas ou as pessoas, dependendo da pessoa, que ela for, que ela se exige, que ela querer, né, que ela desejar. É uma designação, uma delegação também, e uma instituição, ou seja, você vai ser colocado numa instituição, e também uma consagração, ou seja, a pessoa ela é separada para algo, para essa missão, né, do santo, do sagrado. O sinal visível desta consagração é a imposição das mãos e a oração consecratória. Então, as duas coisas que o bispo faz para inserir como sinal, de forma sinal. Lembra que a gente falou que os sacramentos são sinais visíveis da graça invisível? Então, sinal visível é a imposição das mãos e a oração.
ou seja, o sinal visível, né, e o sinal audível, né, é a oração. O sinal invisível é a imposição das mãos. O sinal audível é a oração, certo? O sacramento da ordem na economia da salvação. A gente sempre vai falar sobre a economia da salvação porque é o que movimenta a igreja, é o que movimenta toda a ordem da igreja, certo? A organização da igreja, ordem no sentido de organização aqui. A origem do sacerdote, do sacerdócio. Dentro do povo de Israel, Deus escolheu uma das 12 tribos para ser separada para o serviço litúrgico. Quando a gente vai olhar lá no Antigo Testamento, das 12 tribos, né, dos 12 filhos de Jacó, uma dessas famílias, ou seja, que se derivou de um desses filhos, dos filhos de Levi, eles foram destinados ao serviço litúrgico. Eles se casavam, tudo mais, mas eles eram destinados ao serviço litúrgico. Então eles não trabalhavam. E aí o que acontecia? Se eles não trabalhavam, eles precisavam ser sustentados, certo? De certa forma, eles precisavam ser sustentados. Por isso, o sacerdote, hoje, ele também é sustentado por 10%. Por 10%. Olha só, para você ter uma ideia. Vamos lá. Se você precisa de 100% para sobreviver, só que alguém tem 0% de contribuição, essa pessoa precisa de 100% também para sobreviver, certo? Então, para dividir bem, vamos lá, 12 tribos. Então, as 11 tribos restantes, elas doam 10%, né? Elas doam esse dízimo, essa parte do que ela ganhou, do que elas conseguiram, do que Deus as deu, e ela devolve para os levitas. Aqui é o início da ideia do dízimo. Então, a gente às vezes olha muito aquela passagem lá de Macabeus para falar sobre o dízimo, mas lá nos Levíticos, né, nos livros do Pentateuco, ele vai falar sobre essa divisão. Então aí você tira 10% de uma família, 10% de outra família, 10% de outra família, 10% de outra família, totalizando 90% restante para essas famílias que doaram, certo? E 111%, ou 110%, melhor dizendo, né, para essa família que está trabalhando, certo? Só que, obviamente, ela não gasta só nela. Ela gasta no serviço também litúrgico. Então, ela vai gastar com pedras, com ornamentos, com liturgia e tudo mais. Isso eu estou falando assim, no sentido litúrgico, não só no sentido litúrgico, mas também no sentido de celebração, certo? Então, custa, dá gasto. Eis aí a origem do dízimo. Os sacerdotes, na antiga aliança, eram constituídos em favor dos homens. Então, os sacerdotes eram constituídos em favor dos homens destinados às coisas de Deus. Então, ou seja, tudo que eles faziam era para que os homens fossem favorecidos e destinados às coisas de Deus. Ou seja, não é que eles faziam favorecendo os homens por conta de coisas supérfluas. Não, eram por conta de coisas divinas, das coisas divinas. Os ofertantes, e eram ofertantes de dons e sacrifícios pelos pecados, ou seja, eles levavam as suas ofertas, as ofertas do povo, apresentavam as ofertas do povo para como dons e como sacrifícios pelos pecados. Quais as funções do sacerdócio no Antigo Testamento? Anunciar a palavra e restabelecer a comunhão com Deus. Então, grava bem isso aqui. Anunciar a palavra e restabelecer a comunhão com Deus. Através dos seus sacrifícios e das suas orações. Então, estes sacrifícios, porém, eram insuficientes e precisaram ser repetidos até o sacrifício de Jesus. Jesus, então, que é o sacerdote pleno, o sacerdócio definitivo. Então, Jesus ele veio na sua missão anunciar a palavra e restabelecer a comunhão com Deus. Só que, obviamente, Cristo restabeleceu a comunhão com Deus de forma plena. Cristo restabeleceu a comunhão com Deus de forma definitiva e anunciou a palavra
de Deus de forma definitiva. Até porque ele é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado, certo? Então, olhando para essas realidades, vamos prosseguir agora. Agora vamos falar sobre as 3 orações: a oração de consagração dos bispos, a oração de consagração dos presbíteros e a oração de consagração dos diáconos, certo? A oração de consagração dos bispos vai falar assim: lembra que nós precisamos de 2 sinais para uma ordenação: a imposição das mãos, que serve para todos, bispos, presbíteros e diáconos, e a oração e as orações, e a oração litúrgica. Aí deriva, aí muda, na verdade, diferencia nessa parte dos bispos, presbíteros e diáconos, certo? A imposição ela é comum para todos, mas a oração ela é diferente. E nessa oração a gente vai ver as características do bispo, as características dos presbíteros e as características dos diáconos. Então, o bispo, quando vai consagrar outro bispo, né, porque é um bispo que consagra e pode consagrar outro bispo, ele vai dizer assim, ó: Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por vossa palavra e vosso dom instituístes a igreja com as suas normas fundamentais. Eternamente predestinastes a geração dos justos que havia de nascer de Abraão. Estabelecestes príncipes e sacerdotes e não deixastes sem ministério o vosso santuário. Então, o que os bispos são? Eles são os príncipes e sacerdotes da igreja. Príncipes e sacerdotes. E na palavra príncipe aqui, eu não estou falando de realeza apenas, mas príncipe porque são os primeiros. Porque são aqueles que... e lembra que o evangelho, Jesus ele vai dizer, quando ele fala assim: quereis ser os primeiros, então sejam os últimos. Se vocês querem ser os primeiros, devem ser os servos de todos. Então o bispo, ele é o quê? Ele é o servo de todas as outras pessoas. Ele não veio para servir. Aliás, ele não veio para ser servido. Ele está ali para servir. Ele está ali para servir. E serve a todos. E serve a todos. Do presbítero para baixo, ele serve a todos. Agora vamos para a oração dos presbíteros, certo? Que diz assim, ó: Senhor Pai Santo, já na antiga aliança se desenvolveram funções sagradas que eram sinais do sacramento novo. A Moisés e a Arão, que pusestes à frente do povo para conduzirem e santificarem. Associastes como seus colaboradores outros homens também escolhidos por Deus, por vós. No deserto comunicastes o espírito de Moisés a 70 homens prudentes, com o auxílio dos quais ele governou mais facilmente o povo de Deus. Do mesmo modo, as graças abundantes concedidas a Araão, vós as transmitistes a seus filhos, a fim de não faltarem sacerdotes, segundo a lei, para oferecer os sacrifícios do templo, sombra dos bens futuros. Certo? E agora a oração dos diáconos, para os diáconos, que diz assim, ó: Senhor Pai Santo, é o novo templo que se edifica quando estabeleceis os 3 graus dos ministros sagrados para servirem ao vosso nome. Como já na primeira aliança escolhestes os filhos de Levi para o serviço do templo antigo. Então, como nós falamos aqui, né? São graus. Então, os diáconos, eles são o primeiro grau depois dos leigos. Todo o resto, toda a base é leigo, certo? Quando ele sobe um grau, ele se torna diácono. E aí ele pode se tornar diácono permanente ou provisório, certo? O provisório é aquele que almeja ser padre. O permanente é aquele que já é casado, aquele que já tem, mas a gente vai falar sobre ele mais para frente, certo? Primeiro vamos falar sobre o sacerdócio único de Jesus, porque todos os sacerdotes são sacerdotes em Jesus. Jesus então realiza todo o sacerdócio, porque ele é o único mediador entre Deus e o homem, certo? Então, quando nós somos mediadores, quando nós somos intercessores, quando nós intercedemos por alguém, ou quando um santo intercede por alguém, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está tomando posse da sua presença no corpo de Cristo, sendo cristão. Então, por ser cristão, ele está unido a Cristo. E unido a Cristo, ele pode também mediar Deus e os homens, certo? Não porque ele é Deus, não porque ele é um outro mediador, mas porque ele está unido ao mediador,
que é o Cristo Jesus, certo? Santo, inocente e sem mancha. Então, por que Cristo é o único? Porque ele é santo, inocente, sem mancha. Tornou perfeitos, santificados por um único sacrifício. Então, aqueles que são santificados pelo Espírito Santo, eles se tornam perfeitos no sacrifício de Jesus. O sacrifício redentor de Cristo é único, então ele não se repete. Não há necessidade de um outro sacrifício, nem de Cristo, nem de uma outra pessoa, nem de uma outra realidade, certo? Tornado presente no sacrifício eucarístico da igreja. A gente já falou então da Eucaristia. Nós já falamos da Eucaristia, do que ela significa, do que ela simboliza, e o sacerdócio simboliza não, do que se envolve toda a Eucaristia. E o sacerdote, ele é aquele que apresenta de forma perfeita a Eucaristia para nós. Também o sacerdócio único de Cristo é tornado presente pelo sacerdócio ministerial. Ou seja, existem dois tipos de sacerdócio. O sacerdócio geral, né, que é aquele sacerdócio vocacional de todas as pessoas. Todo batizado é chamado a ser rei, sacerdote e profeta, né, em Cristo. Mas existe o sacerdócio ministerial, que é o que nós estamos falando, né? Lembra que nós falamos de confissão sacramental? Quando nós falamos de confissão, nós falamos de confissão sacramental. Porque eu posso falar os meus pecados sem ser sacramento, certo? Se eu falar os meus pecados para um amigo, para um colega, isso não é confissão. Confissão é quando você confessa com o padre, sacramentalmente. Da mesma forma, então, o sacerdócio, nós estamos falando do sacerdócio ministerial. Só Cristo é verdadeiro sacerdote, sendo os outros seus ministros. Então, por isso nós chamamos os padres, os bispos, os diáconos de ministros da Eucaristia, os ministros de Deus, os ministros de Cristo, certo? Então, aqui nós vamos ver as duas participações no sacerdócio único, que a gente começou a falar agora, mas vamos ver um pouquinho mais, certo? O sacerdócio de Cristo realiza dois tipos de sacerdócio. O sacerdócio comum, que é o que nós temos, e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, que almeja, que acrescenta um pouco mais. Pelos sacramentos do batismo e confirmação, somos todos feitos sacerdócio, profeta e rei, segundo a vocação própria. E se realiza no desenvolvimento da vida batismal, vida de fé, esperança, caridade e vida segundo o Espírito. Então vamos lá, vamos olhar parte a parte dessas questões aqui, né? Se realiza no desenvolvimento da vida batismal. Ou seja, a pessoa vai realizando o seu sacerdócio comum, ela vai crescendo no seu sacerdócio comum e vai entregando aquilo que é sagrado nela de forma comum na sua vida de fé. Ou seja, ela vai aumentando a sua vida de fé, a sua esperança e a sua caridade, certo? Então é vida de fé, melhor dizendo aqui, vida de fé, vida de esperança e vida de caridade. E vida segundo o Espírito Santo. Tudo segundo o Espírito Santo. Na verdade, vou colocar só uma coisa aqui, mudar um pouco isso aqui, que é... Então, assim, ó, a pessoa cresce na fé segundo o Espírito Santo. A pessoa cresce na fé segundo o Espírito Santo. A pessoa cresce na esperança segundo o Espírito Santo. E a pessoa cresce na caridade segundo o Espírito Santo. Ok? Pertencem toda a comunidade dos crentes. Então, todos os crentes, todos os batizados recebem. Crentes, quando falam crentes aqui, são aqueles que receberam a fé, certo? Então, crente é aquele que recebeu a fé. Então, pertence todos aqueles que receberam a fé através do batismo. E nós temos o sacerdócio ministerial, que é o que nós estamos falando hoje. Está a serviço do sacerdócio comum, ordena-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. Então, ele ordena-se para que os cristãos se desenvolvam, não somente ele, mas também para que ele possa desenvolver outros cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e guiar a sua igreja. E é por isso que é transmitido por um sacramento próprio,
que é o sacramento da ordem. Então, é o meio que Cristo encontrou, ou melhor, instituiu para que a igreja fosse construída, fosse erguida e fosse guiada, certo? Então, para que a igreja fosse guiada e construída, Cristo instituiu a Santa Igreja, certo? Cristo instituiu a Santa Igreja para que ela fosse construída e guiada. Pertence somente aos bispos e presbíteros, tá? Diáconos ainda não pertencem nesse serviço ministerial, tá? A gente vai falar sobre isso, qual é a função do diácono, certo? Vamos lá então. Na pessoa de Cristo, vocês estão conseguindo entender? Então, já vamos pausar um pouquinho aqui, dar uma pausa, né? Aproveita, se você ainda não curtiu, curte, deixa o seu comentário aqui, outro comentário. Não precisa ser só um comentário não, viu, gente? Pode perguntar outras coisas, às vezes vai acontecendo a aula, você vai anotando, se você quiser anotar também nos comentários também, ou deixar alguma observação e tudo mais, fica à vontade aqui para deixar isso, para que outras pessoas também vejam, outras pessoas que quiserem ver, que vão ver futuramente esses vídeos, vejam, tenham o que foi a interação do povo que já viu antes de você, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Na pessoa de Cristo cabeça, então, os sacerdotes, os destinados à ordem, eles estão servindo em pessoa de Cristo cabeça, ou seja, eles fazem parte, eles não são a cabeça da igreja, mas eles estão agindo pela ordenação e pela autoridade da igreja de Deus, certo? Cristo na igreja é a cabeça do seu corpo, o pastor do seu rebanho, o sumo sacerdote do sacrifício redentor e o mestre da verdade, certo? Isso aqui a gente já está cansado de saber, né? Cansado não, né? Porque esse aqui não se cansa jamais de saber. In persona Christi capta significa na pessoa de Cristo cabeça. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o padre age assim em virtude do sacramento da ordem. Ele age na pessoa de Cristo cabeça. Na pessoa de Cristo, ou seja, pelo nome de Cristo ele age. Lembra quando eu acabei de falar sobre a intercessão? Então, quando nós intercedemos em nome de Cristo. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ou seja, quando vocês estiverem unidos a mim, esse em meu nome significa, se estiverem unidos a mim, vocês vão receber tudo, certo? Porque eu posso tudo, ok? E aí o padre, ele de forma sacramental, ele também recebe isso. É a cabeça visível. Cristo é a cabeça invisível da igreja. Nós não vemos Cristo hoje, com exceção, não com exceção, né? Mas a não ser na Eucaristia. Mas não vemos Cristo hoje, como os discípulos viram, de forma humana, na forma humana, como Cristo. Falar isso da forma humana fica parecendo que a Eucaristia não é um homem, né? Que Cristo na Eucaristia não é um homem. Não é isso. Mas tô sentindo, falando no sentido visível, certo? Do que você vê um homem, certo? Mas a cabeça invisível são os bispos e os padres, que são a cabeça visível no meio dos crentes. Então, quando nós queremos ver o Cristo hoje, nós olhamos e vemos também nos bispos e nos padres, certo? Gente, aqui eu tô falando no sentido ministerial, tá bom? Eu não tô falando no sentido pessoal da pessoa. Ah, mas o bispo fulano de tal é um herege. Ah, mas o padre é um pecador. O padre é um adúltero, alguma coisa assim e tal. Eu não tô falando nesse sentido. Eu não estou falando nesse sentido. Eu tô falando no sentido de que o... Corta essa parte. Ah, mas o bispo, o bispo é um herege. Ah, mas o padre é um pecador. O padre, não, eu não tô falando nesse sentido pessoal, certo? Eu tô falando no sentido geral, ministerial, certo? Então, o bispo especialmente é chamado de imagem viva de Deus. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os erros da igreja.
ter Cristo como cabeça e o Espírito Santo como força não garante que os membros não cometerão erros, certo? É o que eu falei. A parte pessoal e a parte ministerial são duas coisas diferentes. Então, não é que o bispo ou o padre ele é dado a ele um poder de não errar jamais, de não pecar jamais. Não é isso que acontece no sacramento da ordem, certo? Não é dessa forma que acontece no sacramento da ordem. Ele continua pecador, ele continua miserável, até que ele se converta, até que ele... Então, ele continua, né? Então, ele vai continuar como pecador. Cometendo pecados, graves ou não, mas ele vai continuar cometendo pecados. Isso não interfere e não muda no seu ministério. Por quê? Porque ainda existe a fraqueza. Se a gente for lembrar lá do sacramento do batismo, a gente falou sobre isso também, né? Que o batismo ele tira, mas ele não tira, ele tira muitas coisas nossas do pecado, mas ele não tira tudo. Ele não tira a fraqueza. Também a ordenação também não tira esse afã de um domínio, ou seja, esse trabalho intenso que a gente precisa lutar contra esse domínio do pecado. Ele também não tira os erros e também não tira os pecados de forma objetiva. Nos sacramentos, o ministro não erra por garantia do Espírito Santo. Agora, existe erro nos sacramentos quando o ministro age? Não. Não existe erro, por quê? Porque é o Espírito Santo que está agindo. Existe erro no sentido quando. Existe erro no sentido assim. Quando não há sacramento. Por exemplo, a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio, né? Quando são sacramentos nulos, ou quando. Não só no matrimônio, mas pode outros sacramentos ser nulos, por exemplo, o batismo pode ser nulo, o sacramento da confissão pode ser nulo. Então, assim, e até o sacramento da Eucaristia, em alguns pontos, pode ser nulo também. Se o padre ou se o fiel não não ser guiado, não fazer o que precisa ser feito. Mas fazendo o que precisa ser feito, o Espírito Santo age. Nos sacramentos, então, o Espírito Santo age. Liturgicamente, se agir liturgicamente, o Espírito Santo age. Aquilo que é a base, né? Aquilo que é a fórmula e a matéria do sacramento. Mas em todos os outros atos podem haver erros. Então, no ministério não há erros. Mas quando há o ministério, quando existe o ministério, quando ele não ministrou de forma correta, não existe. Exemplo, por exemplo, quando o padre vira para você assim, então pode ir que Deus te abençoou, que Deus te salvou, que Deus te perdoou. No sacramento da confissão, a gente aprendeu que isso não existe. O padre precisa falar, eu, na primeira pessoa, te absolvo ou te perdoo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele precisa falar dessas palavras. Se ele não falar essas palavras, o sacramento foi inutilizado. Então, você tem que pedir para o padre usar a fórmula. Fala assim, padre, usa a fórmula sacramental comigo. Olha, se o senhor for me abençoar, for me perdoar, eu te absolvo. Então, tem que explicar. Às vezes, alguns padres têm que explicar. Porque o padre faz tanto que, às vezes, ele acha que pode fazer de qualquer jeito. Não é. Não é assim. Isso aqui não é uma dura para os padres, é uma dura para os padres maus. Certo? Não é para todos os padres, não. Porque os padres bons, eles sabem e mantêm fiel a isso. Esses erros, então, não impedem não impedem o fruto da graça. Ou seja, um padre pecador, ele pode perdoar uma pessoa na confissão? Sim, ele pode perdoar uma pessoa. Mesmo que ele esteja em pecado, se ele usar a fórmula corretamente, se o fiel usar a fórmula corretamente, e se ele usar a fórmula corretamente, ele, mesmo assim, há o sacramento, existe o sacramento. Mas eles impedem a fecundidade apostólica. Ou seja, mas esse padre pecador, a igreja dele você vai ver que nunca ela vai evoluindo, ela não evolui, sabe? Ficam sempre as mesmas pessoas, não existe uma renovação, não existe uma igreja viva, não vê uma igreja viva, não se vê uma fecundidade apostólica, certo? Você vai vendo que o padre tem essas dificuldades, certo? E aqui, gente, quando a gente fala sobre pecados de padre, normalmente, quando a gente fala de pecados, parece que as pessoas só pensam em pecados sexuais, tá? Não é, não é. O padre, ele só de não rezar pelo seu povo, ele já está pecando. Só de não conduzir o seu povo, só de não apacentar as suas ovelhas, ele já está pecando.
certo? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, que pecados são vários, existem vários, vários exemplos de pecados que podem... Exemplos não, né? Que não é exemplo nenhum pecado, enfim. Várias coisas que o padre pode fazer que vão anular essa fecundidade apostólica. Então aí nós temos o ministério a serviço. O ministério que é um serviço, melhor dizendo. É para servir que a igreja faz ministros. Então para que a igreja faz os sacerdotes? Para servir. A gente já falou sobre isso aqui. Então o sacerdócio é um ministério de serviço. Estão acima do povo, porque são incumbidos de servir o povo. Lembra da ordem ou da hierarquia que Jesus define. Aquele que é o primeiro será o último e servo de todos. Certo? O próprio Cristo vai falar sobre isso. O poder de Cristo é: eu vim para servir e não ser servido. Quem é o nosso primeiro servidor e maior servidor, senão o próprio Cristo, que nos salvou de algo que nós não poderíamos, ninguém poderia nos salvar, à exceção de Cristo. Então era Cristo que veio nos salvar daquilo que nós não poderíamos nos salvar. Este é o poder dado aos ordenados. Ou seja, um poder não no sentido de que ele é superior, mas no sentido de que ele é superior porque ele serve a todos. Entende aqui a lógica e lógica de Deus? No sentido de que aqueles que estão acima, eles devem entender que eles estão servindo, que eles são chamados a servir. O cuidado dispensado ao seu rebanho é uma prova de amor para com Cristo. Então, quanto mais ele cuida do seu rebanho, quanto mais ele cuida do povo, mais ele prova o seu amor por Cristo, certo? E vamos falar agora sobre esse orar e oferecer do sacerdote, certo? O sacerdote ministerial age em nome de Cristo e em nome da igreja. Ora pela e na igreja, ou seja, ele ora e oferece, certo? Então ele ora pela igreja e na igreja e dos fiéis, e pela igreja e pelos fiéis, e oferece o sacrifício eucarístico pela igreja e também pelos fiéis. Não são delegados, são ministros, certo? Ou seja, isso não quer dizer que são delegados da comunidade, mas sim ministros. Ou seja, eles não estão ali para definir o que é certo e o que é errado. Quem define isso é a igreja. Eles estão ali para guiar o seu povo, para ministrar, para conduzir, para fazer assim: olha, você está indo pelo caminho errado, vocês estão indo pelo caminho errado. Falar de forma pública, mas também de forma privada, certo? Então, a missão do sacerdote é orar e se oferecer. Ou seja, palavra e sacrifício. Palavra e sacrifício, aquilo que o próprio Jesus fez por nós. Agora vamos ver, por último, os 3 graus da ordenação, certo? Que são os bispos, presbíteros e diáconos. Existem, então, os 3 ordens dentro da ordem. Os bispos, presbíteros e o diácono, que é o episcopado, o presbiterado e o diaconato. Bispos e presbíteros participam do sacerdócio de Cristo, grau de participação sacerdotal. Já os diáconos destinam-se a ajudá-los e servi-los. Então, os bispos e presbíteros participam do sacerdócio de Cristo de uma forma, em um grau de participação sacerdotal, ou seja, eles são chamados sim de sacerdotes, certo? E os diáconos não podem ser chamados de sacerdotes. Só os bispos e presbíteros. Os diáconos são chamados a esse grau de serviço dos bispos e dos presbíteros. Então eles estão ali para ajudar, destinam-se a ajudar e servir, certo? Se vocês quiserem olhar lá, acho que eu não lembro qual que é o evangelho. Não, mas eu acho que vai ter aqui para frente. Sacerdotes são os bispos e presbíteros apenas. É isso que eu quero que você entenda aqui. A ordenação episcopal, que é a plenitude do sacramento da ordem. Primeiro vamos olhar a origem do sacramento. A gente tem 15 minutos para falar sobre isso, dá tempo, se a gente falar 5 minutos cada um aqui. Vamos lá. A origem e o que é o episcopado. Desde os primeiros tempos da tradição católica, são os transmissores da semente apostólica. Então eles existem
desde os primeiros tempos. Por quê? Porque os próprios apóstolos foram os bispos, né? Bispos, na verdade, não, né? Porque bispos são os sucessores dos apóstolos, certo? Então, eles não são, eles são essa hierarquia, são a base dos bispos. Os apóstolos são, são a base do episcopado. São os transmissores, desde sempre eles são chamados a transmitir essa semente apostólica. E são enriquecidos por quem? São enriquecidos por Cristo, com uma infusão do Espírito Santo especial, uma infusão especial do Espírito Santo, certo? Então, Cristo e o Espírito Santo enriquecem e dão um dom especial para os bispos. Desempenham uma missão sublime, ou seja, uma missão que está acima de todas as outras missões, né? É uma missão que não há igual e recebem o sacramento da ordem pela imposição das mãos. Agora vamos olhar a consagração episcopal. A consagração episcopal confere plenitude do sacramento da ordem. Então vamos lá. É por quê? Por que acontece? Porque não existe uma plenitude para o presbítero e o diácono, certo? A consagração episcopal confere as funções do Cristo de. Então ele tem três funções. O bispo tem três funções. Ele é mestre, pastor e pontífice. Que significa o quê? Ele é chamado a ensinar, a santificar e a governar, né? Porque o mestre, ele ensina. O pastor, e lembra-se que Jesus foi chamado de mestre. Jesus se chamou de pastor e se chamou é nosso pontífice, é nosso mestre, pastor e pontífice. Então eles têm essa característica de Cristo, que é de ensinar, santificar e governar o seu povo. Por isso, pelo Espírito Santo que lhes foi dado, os bispos foram constituídos verdadeiros e autênticos mestres da fé, pastores e pontífices. Quem é o bispo, então? O parágrafo 1560 do Catecismo vai dizer para a gente o seguinte: o bispo tem o encargo pastoral da igreja particular que lhe foi confiada. Ou seja, existe a igreja geral, que é a igreja católica, mas existem as igrejas particulares, que nós chamamos de arquidioceses ou dioceses, né? Arquidiocese porque a diferença disso é que de arquidiocese para diocese é que uma arquidiocese ela tem tudo aquilo que precisa para funcionar. E ela abrange muitas pessoas, uma região grande. Já uma diocese ela abrange uma dimensão menor e às vezes ela é dependente de outras realidades, de outras dioceses também. A arquidiocese ela não depende de nenhuma outra, depende no sentido ministerial, falando aqui, certo? Não no sentido de ajuda, que eu preciso de um padre seu ali, alguma coisa assim, não. Não nesse sentido, não. Então, o bispo, ele é o próprio vigário de Cristo, né? Muito mais o bispo de Roma, o Papa. É o vigário. Vigário significa o quê? É um substituto religioso, certo? Então, o vigário é um substituto religioso. Partilha, então, colegialmente, de forma colegal, ou seja, colegas, são colegas, com todos os seus irmãos no episcopado. Então, da mesma forma como você chama o seu colega de trabalho, né? Ou melhor, pessoas com quem você estudou. Vamos olhar um pouquinho antes, né? Pessoas com quem você estuda junto é chamado de um colégio. Por quê? Porque são todos colegas, são todos coligados. Os bispos também são todos coligados. Por isso que existe colégio, por isso que a palavra colega, porque você é coligado. Você é ligado com ele, mas por uma única realidade, por uma realidade, né? Então, os bispos são esses colegas. Solicitude por toda a igreja. Ou seja, o que o bispo ele deve fazer? O que o bispo deve fazer? Ele deve olhar para a sua igreja, né, particular, mas ele olha também para a igreja para todas as igrejas, para todas as outras igrejas particulares. Então, como eu falei, né, caso a arquidiocese de Fortaleza precise de um padre ou de alguém ou de um padre para ser bispo lá, eles podem ordenar um padre de qualquer outra região, seja de Goiânia, seja de Anápolis, seja de Criciúma e assim por diante, qualquer lugar,
eles pegam esses padres, pegam essas pessoas, pegam esses padres, ordenam eles ao episcopado e fazem ele bispo lá, certo? Isso, para que a igreja seja renovada. E cuida do aprisco, mas auxilia os outros apriscos, ou seja, ele cuida do seu próprio aprisco, mas ele também está ali para auxiliar o seu próprio aprisco também, certo? O bispo, celebrando a Eucaristia, tem uma significação muito especial, que se o padre é a própria é o próprio ali, conjunto de toda a obra, o bispo então muito mais é essa significação especial, porque ele é a expressão da igreja reunida em torno do altar sob a presidência daquele que representa visivelmente Cristo. Se existe uma pessoa que visivelmente representa Cristo nas nossas vidas, é o bispo. E quando nós estamos ao redor do bispo, uma igreja ao redor do seu bispo é a figura da igreja perfeita. É a figura da igreja perfeita, que é a figura do céu. E agora nós vamos ver todos os outros graus. Só para um bônus 2 aqui, vamos ver todos os graus do episcopado. Então, como eu falei, existe o arcebispo. O arcebispo da Igreja Católica tem autoridade sobre uma arquidiocese, que abrange uma área maior e mais importante historicamente, certo? Então, abrange uma área maior e historicamente importante. Ele tem jurisdição sobre todos os bispos, padres e fiéis da sua arquidiocese. Então, isso, sobre os bispos, nos casos, bispos auxiliares aqui, certo? Bispos auxiliares. Em algumas tradições, ele recebe o título honorário de metropolita, certo? Também existe, você já ouviu falar a palavra primaz, certo? Na Igreja Católica Apostólica Romana, o título de primaz é honorífico e é atribuído a um arcebispo ou bispo proeminente em uma região específica. Ele pode ser reconhecido como um líder espiritual principal de uma região eclesiástica, com influência sobre outras dioceses. O primaz não tem autoridade superior, mas é considerado importante para a igreja. Vamos ver então o cardeal e o papa, para nós terminarmos aqui. Não vamos falar do papa não, porque o papa a gente já conhece um pouco e o nosso tempo está escasso mesmo hoje aqui. Vamos lá. O cardeal é nomeado pelo papa para o colégio dos cardeais. Eles desempenham papéis cruciais na igreja, aconselhando o papa e participando da congregação e conselhos do Vaticano. Também são eleitores do conclave para escolher o próximo papa e se diferem pelo uso de vestes vermelhas, chamados mantos cardináceos. Então, os bispos usam roxo, os cardeais usam vermelho e o papa usa branco. Na Igreja Católica Apostólica Romana, o papa é o líder supremo e o chefe espiritual. Aí, a gente não precisa falar do papa aqui não. Se você quiser pausar para ler isso aí, pode pausar, né? Eu vou dar um tempo aqui, agora eu vou passar para o restante aqui, mas já tinha terminado, certo? Então esse é só um bônus para a gente entender como funciona a igreja. Agora vamos olhar para os presbíteros, certo? A origem e o que é o presbiterato. Os bispos, recebendo de Cristo a missão, transmitem legitimamente o ministério aos presbíteros. Os presbíteros são cooperadores da ordem episcopal. Então, o que os presbíteros fazem? Eles cooperam no episcopado. Então, lembra, se o bispo é o centro da igreja particular, o presbítero é aquele que está logo em torno do centro ali, auxiliando, cooperando, ajudando, operando junto com o bispo. Cooperar é operar junto. Desempenham a missão apostólica confiada por Cristo de forma perfeita. Então, eles desempenham a missão apostólica confiada por Cristo de forma perfeita também. Então, eles agem como Cristo age também. E o ofício deles é unido ao episcopado e participa da autoridade de Cristo. Também ensinam, santificam e governam como mestres, pastores e eu esqueci a última coisa, você volta lá para ver, né? Eu acabei de falar aqui, mas me deu um branco aqui, eu não vou voltar lá não. A consagração presbiterial. Como é a consagração presbiterial? Não possui o pontificado supremo, ou seja, não é
um sacerdote pleno e dependem dos bispos. Então, a diferença, por que não é pleno? Porque ele depende do bispo no exercício do seu poder. Para ele exercer o seu poder, ele precisa do bispo. Confere o verdadeiro sacerdócio do Novo Testamento. Então, ele é o próprio novo sacerdote, né, em Cristo. Confere-lhes o dom também. O que a consagração faz? Confere também dons de pregar o evangelho irrestrito, ou seja, de forma irrestrita. Ele pode pregar onde, quando ele quiser, e ilimitadamente, até os confins da terra. Gente, olha isso aqui importante. Nem todo pregador pode pregar o que quiser, quando quiser e onde quiser, tá bom? Da forma que quiser, tá bom? A gente tem existe um respeito, existe uma hierarquia, certo? Então, não é todo pregador que pode falar o que quer, que pode falar onde quiser, quando quiser. Também ele exerce seu mundo sagrado na reunião dos fiéis ao redor da Eucaristia, ou seja, ele é destinado à Eucaristia e une as preces dos fiéis ao sacrifício de Cristo. Então ele recebe a oração dos fiéis, guarda e oferece ela em sacrifício, no sacrifício de Cristo, certo? E agora, para finalizar, quem é o presbítero? São os cooperadores do bispo e ajuda e instrumento da ordem episcopal. Então, são ajuda e instrumento. São chamados para o serviço do povo de Deus. Tornam presente o bispo no meio do povo. Então, o que faz? Às vezes o bispo não pode ir, vai o padre. O padre está lá. Quando nós vemos o padre, quando você vê o padre na sua comunidade, você está vendo o próprio bispo. Você está vendo o próprio bispo. Vendo o próprio bispo, você vê o próprio Cristo. Entendeu? A importância do sacerdócio aqui não é somente uma pessoa que está auxiliando, é a presença do próprio Cristo. É a presença do próprio Cristo. Traduzem na prática o cuidado da igreja com o seu povo. Então, por que o padre existe? Para cuidar do povo de Deus. Para cuidar do povo de Deus. Né? Só exerce seu ministério na dependência e comunhão com o bispo. Então, isso aqui precisa ficar muito importante. Certo? Na ordenação, eu falo muito certo, né? Eu tenho que parar com esse vício de linguagem. Na ordenação, fazem uma promessa de obediência do bispo. Então, quando eles são ordenados, eles fazem uma promessa de obediência ao bispo. Eles dão o ósculo da paz no fim da liturgia. Na liturgia da ordenação, eles dão um beijo no bispo, indicando essa submissão a ele, essa submissão paternal do sacerdote, do presbítero com o bispo. Então, o bispo os considera colaboradores, filhos, irmãos e amigos. E os presbíteros também veem isso. Os presbíteros lhes devem amor e obediência. Então, para o bispo, os presbíteros são colaboradores, filhos, irmãos e amigos. E para os presbíteros devem obediência e amor ao bispo. São irmãos também entre si. Ou seja, ter essa íntima fraternidade, essa comunhão desse corpo presbiteral. Na diocese que servem, formam um único presbítero, certo? Ou seja, onde eles estão, eles são o presbiterato, eles são um único corpo. Agora vamos para finalizar, falar sobre os diáconos, certo? Qual é a origem e o que é o diaconato, certo? E o que é o diaconato? É o grau inferior da hierarquia, é o último grau da hierarquia da ordem. Recebe a imposição também das mãos, assim como o bispo e como o presbítero, ele recebe a ordenação pela imposição das mãos. Então eles recebem essa ordenação para servir e não sacerdotar. Aqui eu coloquei entre parênteses, porque essa palavra não deve existir, mas no sentido porque ele não oferece o sacrifício, mas eles servem aqueles que oferecem o sacrifício e aqueles também que são. Então, ou seja, qualquer outro sacramento que não envolva o sacrifício de Cristo, quais são os sacramentos que envolvem o sacrifício de Cristo? A Eucaristia, a confissão. Deixa eu me lembrar se tem mais outro sacramento que faça isso. Bom,
Esses dois eu sei que não. Eu sei que eles envolvem o sacrifício de Cristo. Então o diácono, ele não pode exercer esse sacramento. Todos os outros que não envolvem o sacrifício de Cristo, o bispo pode ministrar. Batismo, casamentos, unção dos enfermos, as exéquias também. A gente não falou sobre exéquias, mas a gente vai falar futuramente. Certo? Então, eles podem realizar esses sacramentos. O bispo que o consagra impondo as mãos. Então, quem consagra o presbítero é o bispo, quem consagra o diácono é o bispo, e quem consagra o bispo é o bispo, é outro bispo, é um outro bispo, certo? Também estão ligados ao bispo por amor e obediência, e têm seus próprios encargos, ou seja, eles vão agir ali na comunidade conforme a necessidade, certo? Conforme a necessidade. A consagração diaconal concede... o que é concedido ao bispo? Bispo não. O que é concedido ao diácono? É concedido uma participação na missão e graça de Cristo. São selados com a marca da ordem. Cristo se fez diácono, ou seja, servo de todos. E os diáconos, assim, também o são. Então, eles são os servos de todos. Então, de uma certa forma, eles são uma forma mais visível de ver assim, olha, eles são servos. Mas também o bispo é o servo dele. Aí você vê que a igreja, na verdade, Cristo quis fazer o seguinte: todos servem todos. Todos servem todos. Mas você deve se ver como o último servo. E assiste, ou seja, auxilia o bispo e os sacerdotes na celebração dos divinos mistérios. Principalmente Eucaristia, matrimônio, batismo, evangelho, funerais e serviços de caridade. Então eles podem auxiliar. Alguns deles de forma mais clara, mais objetiva, ou seja, estando ali ele como autoridade máxima, no caso do batismo, do evangelho, dos funerais, do serviço de caridade e do matrimônio, e no caso da Eucaristia, que é o único, e além da confissão também, que ele não pode ministrar, mas na Eucaristia ele pode auxiliar. E aí, quem são os diáconos? Existem dois tipos de diáconos, né, como nós falamos, os permanentes e os transitórios. Os permanentes são homens que foram casados, ou seja, aliás, que são casados, melhor dizendo, eles são casados, com autorização das esposas, eles se tornam diáconos. Ou seja, só pode se tornar um diácono uma pessoa que é casada e que a esposa autorizou. Por quê? Porque eles são uma só carne. Então, se a esposa diz, não, eu não quero porque vai dar muito, vai prejudicar a nossa família e tudo mais, a pessoa não se torna diácono, certo? E os transitórios, que são aqueles seminaristas que passam por este grau para um dia chegar ao presbiterato e depois, talvez, né, se for da vocação e da vontade de Deus, para ser bispos, certo? Mas eles precisam passar para o presbiterato antes, eles não passam de seminarista, não passam de diáconos, melhor dizendo, não passam de diáconos para bispos. Eles precisam receber o sacramento a ordem presbiterial antes. Então são chamados a serem úteis, aonde o diácono ele é útil. Ele é útil na liturgia, no pastoreio, nas obras sociais e nas obras de caridade. Então o diácono ele é chamado a ajudar na liturgia, ajudar no pastoreio, ou seja, na direção espiritual, com os fiéis ali, nas obras sociais envolvidas e também nas obras de caridade, certo? Então hoje nós finalizamos o nosso conteúdo, certo? Quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Desde já, o vídeo hoje ficou um pouquinho mais longo, eu sei, né, em relação aos outros vídeos, mas paciência, a gente espera que o próximo vídeo seja um pouquinho mais curto. Mas tá razoável ainda, né? Não extrapolou muito, assim, né? Foram 4 minutos. Mas tudo bem. 4 minutos não, 15 minutos, porque eu gosto de fazer em 50 minutos, né? Quando faço menos, melhor. Então é isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.